Uma entrevistadora vai assistir a um show de ídolos, um show chamado Guerrilla Concert, organizado pelo grupo de garotas mais badalado, chamado Oh My Lady. Seu principal alvo no show são os fãs apaixonados das garotas, que são chamados de otakus. Entre os fãs apaixonados do grupo feminino, os otakus são o grupo de pessoas que gostam de filmar as garotas durante suas apresentações, e ela decidiu entrevistar um deles. Ela caminha até encontrar um dos fãs segurando uma câmera e o cumprimenta. Ela vê que ele está no meio de uma filmagem, e ela lhe pergunta se há algum membro específico do grupo que ele está filmando. Ele responde afirmativamente, dizendo que só está interessado em filmar a integrante mais jovem do grupo, Soa, cujo nome verdadeiro é Soo Hyaa, tem 17 anos e é a integrante mais jovem do grupo de ídolos. A entrevistadora pergunta ao homem se há algum motivo específico para ele estar filmando Soa, mas ele diz que só está filmando a jovem porque gosta dela, e todos ao seu redor sabem o quanto ele gosta dela. Ele grita que é um pedófilo infame, embora, para ele, isso não seja verdade. Ele estava apenas tentando brincar com as palavras para mostrar o quanto é obcecado por Soa, mas, no idioma coreano, a combinação de Soa e obcecado significa pedófilo. Infelizmente, ele se torna o criminoso mais procurado. Várias agências de notícias divulgam a notícia de que ele é um predador de crianças que se aproveita de Soa, e ele tenta se defender. Ele diz que só está tentando imitar uma brincadeira de palavras que assiste na televisão e que não sabe que a combinação dessas duas palavras significa pedófilo. Seu nome é um dos mais pesquisados em suas páginas de ídolos otaku, e algumas pessoas revelaram sua identidade ao mundo, inclusive sua localização. Acontece que ele está fudido, e toda a sua vida se foi. Com apenas uma declaração em uma palavra, a vida do personagem principal, Jin Ka-young, fica fodida. Ele não pode mais sair para se encontrar com as pessoas, não pode fazer amigos, como resultado, está ferrado. Ele se tranca dentro de casa, sentado em frente ao computador por horas. Vários dias depois, antes de sua mãe sair de casa, ela o chama para comer e diz que deixou a comida dele na mesa. Depois que ela sai, ele vai até lá para pegar a comida e volta para seu quarto. Em seu quarto, ele come e continua assistindo ao anime e jogando. Enquanto joga, alguns de seus oponentes, que ele vence sempre que joga, ficam irritados com o fato de ele estar de volta. Seu nome de usuário no jogo online é apenas 2DD. Comentam que ele está de volta e dizem que nunca o viram offline antes. Dizem que, assim como sempre haverá um otaku obcecado, ele também é um obcecado por jogos. Um desgraçado que nem consegue arrumar um emprego e só consegue ficar jogando. Um deles diz que pode apostar sua vida que Jin Ka-young é um otaku obcecado por anime ou um bastardo gordo e feio cheio de acne que não tem outra coisa para fazer na vida. Jin Ka-young pensa nessas palavras que estão dizendo sobre ele e diz que isso é muito patético. Ele afirma que os humanos são muito patéticos, e só porque ele assiste a animes com eles. Eles decidiram agrupá-lo com alguns perdedores de merda. Ele insiste que é humano como eles e que tem uma vida. Sua vida só foi arruinada devido a um acidente fora de seu controle, portanto, não é como se ele estivesse desempregado como eles pensam. Ele afirma que a única razão pela qual ama tanto a 2D é que ela nunca o traiu como os humanos fazem. Após o problema que teve no show, ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade social. Com toda a honestidade, se ele tivesse tentado controlar toda a mana que está fluindo no universo, poderia ter dominado o mundo. Mas o único motivo pelo qual ele permaneceu naquele quarto durante todos esses anos foi o fato de ser preguiçoso. De repente, uma mosca entra em seu quarto. Ele tranquiliza sua favorita do anime, Rhea, dizendo que, mesmo que não possa proteger o mundo, pode ter certeza de que a protegerá de uma mosca comum. Então ele pega um inseticida e tenta matar a mosca. Antes de fazer isso, ele entoa alguns cânticos e tenta entrar no mundo do jogo para matar a mosca. Ele acaba conseguindo, mas percebe que desapareceu de onde estava e caiu em outro mundo. Ele aterrissa em um campo, e ele vê uma jovem gritando que foi ela. Ela fez o quê? Ele realmente não entende o que ela quer dizer e ela explica que conseguiu invocar pela primeira vez em sua vida. Isso significa que ele foi convocado por ela? Ele nem mesmo entende o que está acontecendo e não consegue falar com ela. Ela se curva diante dele, entoando cânticos para o deus da invocação por ter lhe dado a capacidade de fazer sua primeira invocação. Ela se pergunta que nome deve dar a ele e, enquanto ela antecipa um nome, ele tenta perguntar o que está acontecendo e se pergunta se está na Terra dos Sonhos.
Ele lhe diz para se calar, e ela conclui que o chamará de O Fechado. Ela diz a ele que poderia lhe dar os poderes de seu nome. Ele continua tentando fazer perguntas, perguntando onde está e o que está fazendo ali. Antes de lhe responder, ela pergunta se ele poderia lhe fazer um favor. Ela pergunta se ele pode usar seus poderes para derrotar o monstro que está diante deles, e ele se vira para olhar o monstro. Ele fica surpreso por um tempo porque também duvida que tenha tanto poder quanto ela sente. Acontece que é o mesmo inseto que ele perseguiu até aquele lado, e ele insulta o inseto por ter se escondido atrás dele para preservar sua vida. O monstro parece maior do que o pequeno inseto que ele perseguiu até aquele lugar, e ele de fato se pergunta se conseguiria derrotá-lo. Por fim, ele conclui que pode fazê-lo porque sente que o que está acontecendo não é real. É totalmente contrário ao seu estilo de vida normal. Surpreendentemente, ele não está tendo ataques de pânico apesar de estar do lado de fora. Ele também consegue se comunicar fluentemente com uma pessoa, algo que não conseguia fazer desde seu último encontro no show. Ele sente que está em um mundo de fantasia e, para alguém como ele, que não conseguiu viver bem no mundo real, o mundo da fantasia é o melhor lugar para ele. Ele entoa seu cântico habitual e tenta usar o inseticida para matar o monstro, mas não funciona. É nesse momento que ele percebe que não pode funcionar naquele lugar. Sua invocadora fica envergonhada por ele e comenta que ele é apenas um idiota. De repente, eles percebem que o inseticida funcionou. Uma luz brilha sobre o monstro e o mata. Ele sorri para sua invocadora, dizendo que ela conseguiu, e ela comenta que ele parece um idiota, mas é definitivamente bonito. Ela olha para o monstro que ele matou de longe e pensa na velocidade do ataque. Ela diz que nunca viu um ataque tão grande antes e fica chocada com o fato de ter sido capaz de invocar alguém tão grandioso. Ela conclui que ele é um ser que ela não deveria ter sido capaz de invocar como aprendiz de invocador. Por outro lado, Jin Kayang está animado por ter conseguido matar o monstro. Ele diz que exagerou mais uma vez, como sempre faz. Ela vai ao encontro dele e o agradece por tê-la ajudado a matar o monstro. Ela lhe diz que está muito impressionada com suas proezas, mas ele lhe diz que tem o mesmo sentimento e que também está impressionado com suas grandes proezas. Ela lhe diz que, pelo que ouviu, além de poder invocar espíritos e seres vivos, algumas pessoas podem invocar heróis do passado, então ela pergunta se ele é um herói do passado. Ele não permite que ela termine a conversa. Ele a interrompe e pergunta se ela quer saber se ele é um mágico. Ele lhe diz que, se ela excluir a mão direita dele, então talvez ele possa ser de fato um mágico. Ela se pergunta o que há de diferente em sua mão direita que o faz dizer a ela para excluir sua mão direita. Tentando satisfazer sua curiosidade, ela pergunta a ele que poder sua mão direita contém. Ele acha que não é capaz de se comunicar perfeitamente com ela. Ele se sente mal por, mesmo em seu mundo de fantasia, não conseguir ter um relacionamento perfeito e se comunicar com alguém. Por outro lado, vários pensamentos fluem na mente da jovem garota. Ela se pergunta se ele é um mago de batalha ou um caçador de magos. Ela não consegue pensar em nenhuma outra coisa que a mão direita dele possa fazer para que ele peça que ela a exclua. Ela acaba percebendo que nem sequer se apresentou a ele e pede desculpas por seus maus modos. Ela lhe diz que seu nome é Ai Reis e que é uma humilde aprendiz de invocadora. Ela lhe pergunta se é possível convocá-lo novamente. Ele tem um mau pressentimento sobre a intenção dela e se pergunta se é possível que ela tenha se apaixonado por ele, mas conclui que ela não se apaixonou por ele. Ele sabe que, se interpretar mal o que ela sente por ele, isso pode acabar mal para ele novamente. Ele tenta conversar com ela e pergunta como ela diz se chamar. Ela se apresenta como inteligência artificial Asi, mas diz a ele que pode chamá-la de inteligência artificial. Ele se lembra de sua declaração ao apresentador, sobre ser um pedófilo infame, e se recusa a chamá-la de inteligência artificial Asi, então ele não o faz. Faz a combinação de nomes e se depara com problemas novamente, então ele diz a ela que, a partir de então, o nome dela será inteligência artificial. No primeiro dia, o nome dela será Aishan para ele. A razão por trás disso é que o som de inteligência artificial é a mesma pronúncia de uma criança em coreano, e ele não quer cometer o mesmo erro da outra vez. Ela pergunta por que ele quer chamá-la de Aishan, mas ele se recusa a responder. Ele retorna a pergunta dela sobre se ela poderá convocá-lo novamente, mas ele lhe diz que não sabe se isso será possível, pois não sabe se terá o mesmo sonho que teve naquele dia. Entretanto, se ele tiver o mesmo sonho daquele dia, gostaria de vê-la novamente.
Ele sente que lhe deu uma rejeição sutil que poderia magoá-la, então diz a ela que, para alguém como ele, que nunca teve o talento de lançar um único feitiço, ele tem sorte de ter sido útil para ela. Ele lhe diz que foi graças a ela que ele pôde ter um grande sonho, e ela se prepara para libertá-lo de volta ao mundo. Antes de partir, ele diz que ela não deve confiar nas invocações da sorte, mas sim tentar desenvolver sua habilidade por conta própria. Ela faz a habilidade de retorno de invocação e ele volta para seu quarto. Ao voltar para casa, ele se lembra do que aconteceu depois que parou. Ao sair, ele se concentrou nas coisas que pode fazer sozinho dentro de casa, como contar o número de palavras em um livro, contar os segundos, adivinhar corretamente a hora e ler em inglês, termos para trás. Ele parou de fazer tudo isso depois que recuperou a coragem de ligar o computador, mas ler os termos em inglês de trás para frente tornou-se seu hábito habitual. Ele retorna do mundo e comenta que tem certeza de que o que viu não passa de um sonho, mas está animado com isso. Um dos cânticos de invocação que a inteligência artificial disse contém uma palavra em inglês que ele leu de trás para frente, e ele não consegue imaginar que seu mundo de fantasia contenha. As palavras em inglês criadas no Japão são respectivas a isso, e ele está realmente empolgado. No entanto, ele sente que algo está errado. Ele acabou de acordar de seu sonho, mas parece que está muito cansado. Ele se pergunta por que está cansado e acaba se esforçando para descer da cama. Quando ele se senta, vê que há algo preso em seu pé e, ao verificar, descobre que são folhas. Ele não sabe como isso pode ser possível, especialmente porque sabe que não anda dormindo. Além disso, sua porta está trancada, portanto, não há como uma pessoa ter entrado em seu quarto e deixado as folhas lá. Enquanto isso, na sala de estar, sua mãe voltou do trabalho e verifica se há pratos na mesa. Ela vê que ele não trouxe a louça do quarto e se pergunta se ele comeu apenas uma das refeições que ela havia deixado para ele. Ela fica em frente ao quarto dele e o chama, perguntando se ele comeu a comida que ela trouxe para ele. Ela pergunta se ele está com fome e se está dormindo ou acordado. Enquanto a mãe se preocupa com o bem-estar mental dele, o pai está cansado de ver o filho ser tão covarde. Ele sai de casa imediatamente e bate a porta enquanto sua esposa o observa. Ele sai e fuma. Ele comenta que Jin Kyun é um canalha. Por outro lado, Jin Kyun permanece em seu quarto. Ele pensa em todos os distúrbios sociais que tem, mas diz que não está evitando seus pais por causa de nenhum de seus distúrbios. Ele revela que, em vez disso, acha que está desconfiando de seus pais, portanto, sem querer, ele começa a evitá-los. Seu estômago emite sons de fome e ele percebe que está com fome, mas decide esperar até o amanhecer para comer. Ele quer voltar ao jogo, mas vê que o computador está hibernando há muito tempo porque ele não o desligou. Ele decide reiniciar o computador para que ele funcione e, quando o desliga, cai em outro mundo novamente. Enquanto isso, inteligência artificial corre para encontrar um homem, o Sr. Jake, e lhe diz que voltou. Jake diz a ela que também acabou de voltar e pergunta como estavam as cidades que ela foi checar. Ela lhe apresenta seu relatório, dizendo que as cidades estão cheias de monstros e que todos foram reduzidos a cinzas. Jake lhe diz que o mesmo aconteceu com a cidade de Fortrane, onde ele esteve, e que a cidade já estava cheia de cinzas, e os monstros destruíram tudo. Outra senhora, a Lyra, pergunta o que eles querem dizer. Ela está preocupada com seu tio, o Lord of Fortrane, e pergunta a Jake se ele está bem. Jake lhe diz que o Lord of Fortrane está bem, pois fugiu para a vila em busca de segurança. Ele informa a ela que recebeu ordens para acompanhá-la até a vila. Jake sente um olho voltar mais rápido do que ele esperava que ela voltasse. Ele diz que sabe que há um monstro gigante no caminho dela e que esperava que ela tivesse que tomar outra rota para evitar o monstro, o que tornaria a viagem mais lenta. Ela tenta lhe contar como derrotou o monstro, mas ela sente que eles não acreditariam nela se dissesse que derrotou o monstro usando magia de invocação, então decide mentir. Ela conta que o monstro desapareceu e diz que o que viu no campo do monstro foi o resultado de uma grande batalha. A Lyra comenta que teve sorte. Ela pergunta à inteligência artificial pelo vestido que ela havia lhe dito para trazer de volta. Inteligência artificial se lembra de que não conseguiu trazer o vestido de volta, então diz a Lyra que encontrou muitos monstros. A Lyra se irrita com ela e diz que ela merece ser punida. Ela ordena que a inteligência artificial fique de 4 em um canto, mas Jake implora em nome da inteligência artificial.
Jake lembra a Lyra que a inteligência artificial não consegue usar bem sua magia de invocação, então ela deve ser perdoada. A Lyra se lembra de que inteligência artificial não é realmente boa e que sempre foi a última colocada entre seus colegas aprendizes de invocador para bajular a Lyra e evitar punições. Ela elogia a Lyra por ter sido a primeira colocada entre todas. De repente, todos sentiram a atmosfera mudar. Como Jake é o mais experiente entre eles, ele rapidamente decifra o que está acontecendo e eles descobrem que é a Vigília dos Mortos e que ela está prestes a começar. No entanto, como o sol está prestes a se pôr, eles decidem permanecer ali durante a noite e Jake promete a eles que contará a história do passado naquela noite. Ele começa dizendo a eles que em todas as montanhas da Terra há um mestre, e o mestre pode ver o que as pessoas estão fazendo na montanha para que o mestre possa ver o que elas estão fazendo. Nesse mundo, quando os humanos cortam as árvores da montanha, o mestre pode vê-las, mas o mestre as permite porque tem um coração muito bondoso. Entretanto, a ganância humana se instala e eles começam a queimar as montanhas para que possam tomar tudo para si, e o mestre esgota sua paciência. Ele começa a enviar a morte a todos que tentam destruir a montanha. Ele faz isso capturando-os ou marcando-os. Os humanos poderiam então derrotar os mortos e fugir, mas se forem marcados, os mortos os perseguirão para sempre. Tentando entender bem a história, inteligência artificial pergunta a Jake se ouvir o som dos mortos significa que há alguém na floresta que contraiu o fantasma do mestre. Jake lhe diz que ela está certa e que ouviu dizer que o mestre daquela floresta em particular é conhecido por ser muito assustador. A Lyra se enfurece e pergunta a Jake se ele a trouxe de propósito para uma floresta assustadora para que ela morresse e tenta puni-lo pedindo que ele se junte ao seu servo em sua punição. Ele tenta explicar a ela que a trouxe para aquela montanha porque nem sempre há monstros na floresta. O dono da montanha é perverso, então os monstros sabem que, se destruírem sua floresta, ele os caçará. E Lyra se acalma. Ela pergunta à inteligência artificial se ela acha que Jake está dizendo a verdade. É nesse momento que a inteligência artificial se lembra do que Jinkian fez. Ela pergunta a Jake o que acontecerá se os invocadores destruírem uma parte da montanha, e Jake lhe diz que, nessa situação, o mestre caçará o invocador. Nesse momento, ele percebe que ela não pode mais esconder o que fez. Ela confessa a Jake que derrotou a traça de tinta que encontrou anteriormente convocando uma pessoa e que sua convocação destruiu várias montanhas no processo. Lyra acha que ela está mentindo e diz que não é hora de fazer brincadeiras. Jake lhes diz que precisam ficar calmos e esperar que os mortos passem primeiro. Eles ouvem o tilintar da selva dos mortos, e infelizmente, o morto está vindo diretamente na direção deles. Jake vê o morto, que está em outro lugar que não à frente deles. Ele grita. Ele se pergunta por que o morto está perto deles, já que eles não fizeram nada de errado para merecê-lo. Sua primeira prioridade é Lyra e ele diz a ela para fugir imediatamente antes que o morto chegue até eles. Ele acha que o morto está tentando marcar alguém, mas, em vez de Lyra seguir seu conselho e fugir como ele havia ordenado, ela acha que pode ficar lá e ficar bem. Ela lhe diz que pode cuidar do morto e que eles não precisam se preocupar com ela. Lyra usa seu poder de explosão para invocar um ser. Jin, inteligência artificial, olha para ela com elegância, falando sobre como ela poderia invocar um ser muito rapidamente sem esperar pelo destino ou coincidência como ela. No entanto, como ela usou o Burst, ela incendiou a floresta inteira, e você sabe o que deixa o Mountain Master irritado. É quando você destrói a floresta. Jake percebe que eles estão ferrados e que não há como escapar novamente. Ele diz a ela que achava que eles haviam sido acusados injustamente pelo Mountain Master e que estava pensando em maneiras de apaziguar o Mountain Master, mas agora que ela incendiou a floresta, eles não precisam mais se desculpar, pois acabaram ofendendo-o. Independentemente disso, Lyra diz ao seu ser de invocação para matar o monstro. Jake sugere que, enquanto o ser invocado dela estiver segurando o morto, tudo o que eles precisam fazer é fugir. Como eles ainda não foram marcados pelo mestre da montanha, tudo o que precisam fazer é sair da cadeia de montanhas e o morto não se preocupará mais em encontrá-los. Ela não gosta dessa ideia, pois acha que não quer voltar a caminhar pela montanha naquela noite. Enquanto conversam, inteligência artificial chama a atenção deles para o outro lado. Eles ouvem vários sons de mortos e eles estão chegando até eles. Até mesmo a Lyra, que achava que poderia derrotar o primeiro morto que encontraram, percebe imediatamente que não é uma boa opção.
Para aquela luta em que ela quer entrar, ela grita que eles precisam correr, e sem esperando por qualquer outra coisa, todos se levantam e fogem. Enquanto tentam lutar por suas vidas, eles se dispersam em diferentes lugares e se perdem no processo. Inteligência artificial cai. Quando se levanta, não consegue mais encontrar a Lyra e Jake. Ela não sabe o que fazer e pensa em voltar para encontrá-los. Ela chama o nome deles pela floresta e encontra um dos mortos. Ela começa a correr imediatamente, mas, no caminho, Kyle morto coloca uma marca em sua testa. Ela fica no chão pensando no que fazer e se lembra de que foi por culpa de Jin Kyon que ela está nessa situação, então ela tenta convocá-lo novamente. Ela lhe diz que ele é, em parte, o motivo pelo qual ela está nessa situação, portanto, ele deve vir e ajudá-la novamente. Os mortos estão vindo até ela para executar seu julgamento e ela sente que logo morrerá. Ela comenta que é tão inútil que quase fecha os olhos, esperando a morte. De repente, há um silêncio na montanha e Jin Kyon chega animado. Para alguém como ele, com transtorno social e ansiedade, essa vida de invocação e fantasia parece divertida e ele está animado por estar lá. No entanto, desta vez, não parece um sonho para ele. Ele olha ao redor, perguntando-se o que está acontecendo, e comenta que não parece um sonho. Ele sentiu que tinha desmaiado de cansaço na frente do computador quando estava tentando reiniciá-lo, e bem na sua mão estava o mouse do computador. Ele se pergunta se não teve um colapso com o mouse. Enquanto ele pensa em sua realidade, a realidade de Ai é um pouco diferente da dele. Ela grita seu nome, pedindo que ele a ajude. Ele a vê no chão e chama seu nome. Ele também vê os gigantes mortos à sua frente. Ele pergunta se ela quer que ele a ajude com aquelas criaturas terríveis contra as quais ele acha que não pode lutar. Ele diz que, se realmente não estiver sonhando, então certamente está em maus lençóis agora. Ele está em apuros. Em vez de ficar desanimado, ele tenta se encorajar, lembra-se de que é a mesma supercriatura que derrotou o grande monstro da mariposa à tarde, e sente que tem poderes imensamente fortes nesse mundo. Ele pode colocar seus poderes em uso. Como ele sabe que o mundo em que está não é lucrativo para ele, ele acredita que o mundo de fantasia em que se encontra sempre deve ser o mundo real para ele, e ele não tem medo dos mortos. Sua nova realidade faz com que sua coragem melhore. Ele vê que os mortos estão tentando estrangular a inteligência artificial e corre até ela para perguntar se ela está bem. No entanto, ela não entende o idioma que ele está falando e não consegue ouvi-lo. Ele não está falando bem porque ficou sem fôlego devido a corridas pesadas. Ela supõe que o convocou quando ele estava no meio de alguns treinamentos pesados, então pede desculpas e pede que ele a perdoe. Ele não sabe o que fazer ou como combater os demônios, então pergunta a ela o que ela quer que ele faça e ela pergunta sobre o spray de traça que ele trouxe antes. Ele acha que o spray de traça pode ser uma varinha mágica naquele mundo. Ela não entende o que ele quer dizer, e ele tenta explicar que uma varinha mágica é um objeto que é balançado enquanto se cria uma chance, o que torna a pessoa forte e aumenta suas defesas. Ela ainda não entende do que ele está falando, mas ele se aproxima dela e vê que a marca em sua testa está queimando. Ele se pergunta o que aconteceu com ela e ela lhe explica que foi marcada. Ela conta que, depois que os mortos a marcaram, sua mente ficou confusa e ela desmaiou. Eles a amarraram em uma corda e começaram a arrastá-la. Ele supõe que o que ela quer que ele faça por ela é ajudá-la a remover as marcas e se prepara para fazer isso sem ouvir o que ela tem a dizer. Ela tenta lhe explicar que as marcas não funcionam dessa forma, e ela não acha que ele poderia simplesmente remover a marca. Ela lhe diz que, como o fogo em sua testa foi feito com magia, ele não pode usar métodos normais para limpá-lo. Ele não a ouve, então tenta removê-lo mesmo assim, bate nos olhos dela e isso a machuca. Ela reclama com ele, dizendo que acha que ele piorou as coisas para ela. Ela não consegue abrir os olhos, sua testa arde e fica quente. Está doendo ainda mais do que antes de ele chegar. Entretanto, ao contrário do que ela pensa, a dor a machuca por um tempo e se cura completamente. O fogo é extinto e as cordas também são cortadas. Os mortos percebem que ela não está mais marcada por eles e voltam para marcá-la novamente. Jin Kyun vai enfrentá-los, embora não saiba o que está fazendo. Tudo o que ele sabe é que os monstros começam a se evaporar sempre que ele cospe neles. Ele diz que eles estão 10 anos adiantado para desafiá-lo e que ele pode combatê-los sem estresse. Depois de lutar com eles por um tempo, todos desaparecem. Por outro lado, com Jake e a Lyra, Jake diz a Lyra que ela
Deve tentar escapar e ele cuidará dos monstros, mas ela o encara de forma ridícula, considerando o fato de que é ela quem os mantém afastados e ele não está fazendo nada além de tagarelar. De repente, todos os monstros desaparecem. Jake se pergunta o que aconteceu. Considerando o que sabe sobre os mortos, ele sabe que eles não os abandonarão facilmente e se pergunta o que aconteceu. De repente, a montanha começa a tremer. Eles ouvem o estrondo da montanha e seus grilhões, e veem uma figura surgindo na frente deles. E a figura não é ninguém mais do que o próprio mestre da montanha. O mestre ruge e joga a montanha diretamente em Ai e Jin Kai-un. O impacto da montanha dispersa a formação deles imediatamente e Jin Kai-un desmaia. Ai corre para encontrá-lo. Ela implora para que ele se controle, pois sabe que, sem ele, ela se tornará alimento para os mortos. Jin Kai-un está desapontado consigo mesmo. Ele percebe que seu corpo ainda é o corpo frágil que ele possui no mundo real e que ele foi longe demais em sua luta. Ele se lembra de que era mais poderoso quando chegou à tarde, e percebe que isso se deve ao spray. Ele se arrepende de ter trazido apenas um mouse sem fio desta vez, pois parece que um mouse sem fio não é suficiente para salvá-los. Ele se lembra de que o mouse é sem fio, pensa em uma maneira de derrotar o mestre e reúne sua coragem. Ele se levanta e diz à inteligência artificial que, se ele derrotar o monstro para ela lhe fará um favor? Ela concorda em lhe fazer o favor que ele quiser e ele sai para lutar contra o monstro. Ele diz que, já que ela concordou, ele terá de voltar vivo para que ela possa resgatar a promessa que fez a ele. Ele chama um acaso estranho e remove a bateria atrás do mouse. Ele a coloca em volta da boca, com a intenção de que, se engolir a bateria, ele transformará seu corpo em um condutor e canalizará 10 bilhões de volts de eletricidade através dela. Se ele fizer isso, poderá explodir o monstro em pedaços. Entretanto, depois de fazer tudo o que deseja, ele não consegue comandar nenhuma reação do monstro. Inteligência artificial sente que não pode ter sucesso e vê que o mestre da montanha está prestes a vir até eles. Ela pergunta se eles devem fugir antes que o mestre da montanha os ataque e ele acha que não ajustou a bateria corretamente. Ele vira como coloca a bateria e ocorre uma grande explosão. Bem diante deles, a montanha racha e ele é eletrocutado. Ela está tão empolgada com o fato de o monstro da montanha ter sido derrubado que chama o nome dele com entusiasmo e, depois que ele se recupera do choque inicial da mágica que acabou de fazer, vê que ela está olhando para ele de forma estranha. Ele pergunta por que ela está olhando para ele daquela maneira e ela diz que está satisfeita com ele. Ele é simplesmente incrível e ela nunca tinha visto uma pessoa assim antes. Ele acabou de derrubar um monstro gigante em uma única tentativa. E ela explica que já lhe disseram antes que nem mesmo os heróis e as lendas são capazes de derrotar gigantes. Junho Kai-un não vê nada demais no que ele fez. Ele diz a ela que não merece seu elogio desnecessário e que tudo o que ele fez foi apenas liberar o selo que antes prendia o deus maligno e a eletricidade em suas baterias, e que isso não é grande coisa. Ela ainda está muito animada com isso, especialmente pelo fato de que não esperava que ele respondesse ao seu chamado novamente, e está feliz por ele ter atendido ao seu chamado mais uma vez. Ela se lembra de que prometeu-lhe fazer um favor se ele derrotasse o monstro e pergunta que favor ele quer dela. Na verdade, ele não se lembra de ter pedido um favor, então ela o lembra de que, antes de derrotar o monstro, ele lhe disse que ela teria de fazer algo por ele em troca e ela está pronta para fazer o que ele quer. Ela se pergunta se ele esqueceu o que quer, mas ele a repreende. Ele lhe diz que não é obrigado a dizer o que quer dela e que sua atitude não é a melhor atitude que uma pessoa que quer fazer um favor a outra deve ter. Ela não entende o que ele está dizendo. Ele a perdeu na conversa e está confuso. Por fim, ele diz a ela que lhe dirá seu pedido na próxima vez que ela o chamar. Ela aceita o que ele diz e lhe diz que espera ansiosamente pela próxima vez que eles se encontrarem. Ele retorna ao seu quarto, segurando um aether na mão. Ele olha para a garrafa enquanto se lembra de seu último momento com a inteligência artificial. Ela lhe dá o frasco, pedindo que ele o segure. Quando ele pergunta o que é, ela lhe diz que é um aether. Ela explica a ele que, como ainda é uma aprendiz de invocação, não é. A Aether tem o poder de ligar um invocador ao ser invocado, portanto, se ele o mantiver, ela poderá invocá-lo facilmente. Ela pergunta a ele se ele pode mantê-lo em seu nome e ele o recolhe. Descobrir que o éter permanece em sua mão depois que ele retorna ao quarto é a confirmação que Jin Kai-un precisa para ter certeza de que o que ele tem vivenciado nos últimos dias não são sonhos. Ele percebe que são reais e que, de fato,
matou um gigante. Ele fica muito animado e pula pelo quarto. Ele grita que é verdade que tem o poder de um dragão negro dentro de si e deseja poder compartilhar as boas notícias com alguém. Ele espera que haja alguém para quem possa se gabar. Ele retorna ao seu jogo 2D e seus jogadores se perguntam por onde ele andou. Eles enviaram mensagens para ele perguntando por que ele estava offline há algum tempo e um deles até imaginou que ele havia cometido suicídio. Ele lhes diz que estava ocupado salvando o mundo com uma garota, mas acontece que nenhum deles acredita nele. Eles dizem que ele é um louco e que provavelmente estava namorando assim com uma garota, já que ele realmente quer se gabar. Ele tenta convencê-los de que está dizendo a verdade. Ele lhes diz que foi convocado para um mundo de fantasia e que lutou contra um gigante e o derrotou. Ele recebe vários comentários. Alguns o chamam de o maior dos retardados, outro sugere que ele é o maior retardado do mundo. Alguém diz que ele é uma causa perdida, enquanto outra pessoa aconselha a parar de sair com um namorado. Ele vai apodrecer. Ele recebe vários comentários de seus parceiros de jogo e fica furioso, grita e ameaça pagar com seu poder. Ele traz os inseticidas que usou como bomba em sua primeira luta e os pulveriza, acreditando que funcionarão como bomba novamente, mas nada acontece. Ele percebe que nada acontecerá no mundo em que está, e acaba descobrindo que seu poder não funcionaria nesse mundo. Entretanto, ao dar uma segunda olhada no spray, ele vê que o spray em sua mão é novo em folha. Ele também olha para o mouse e vê que ele é novo. Ele se pergunta se o motivo pelo qual os dois itens foram substituídos foi porque ele os usou quando estava lutando com monstros. No mundo da fantasia, inteligência artificial retorna à parte da montanha onde deixou Alyra e Jake. Ele vê o servo de Alyra, Benny, e percebe que Benny ainda está cumprindo a punição que vem cumprindo desde então. Ela pergunta por que ele ainda está cumprindo o castigo, mas ele lhe diz que é porque Alyra ainda não o libertou. Inteligência artificial lhe diz que Alyra foi embora há muito tempo e que ele deveria se levantar, então ele relutantemente se levanta e a segue. Enquanto caminham juntos, ele lhe diz que os mortos são assustadores e se pergunta se Alyra está segura. Embora a inteligência artificial não os tenha visto, ela supõe que eles estejam seguros, pois correram mais rápido do que ela. Benny diz a ela que está feliz por Alyra estar bem, mas quando ela olha para o rosto dele parece temeroso e assustador. Ela lhe diz que o rosto dele não parece estar feliz por ela estar viva. Ele diz a ela que ouviu uma grande explosão na montanha, mas não pôde ir verificar, então pergunta a ela o que aconteceu na montanha, e ela explica que o monstro da montanha apareceu para eles. Ela lhe diz que eles têm sorte, pois conseguem derrotar o monstro. Como Benny não poderia esperar que fosse a inteligência artificial quem derrotasse o monstro, Benny lhe pergunta se foi Alyra quem o derrotou. Ela diz a Benny que ela mesma fez isso com sua magia de invocação. Embora Benny diga a ela que a machucou, é óbvio em seu rosto que ele não acredita em uma palavra do que ela acabou de dizer. Em resposta, ela lhe diz que acha que sabe por que Alyra o intimida. Jinkian continua se perguntando por que os itens mudaram. Ele diz que não percebe que eles mudaram porque os usou para derrotar os monstros. Ele conclui que provavelmente é o efeito colateral de usá-los contra os monstros em seu mundo de fantasia. Ele vê uma notícia estranha em seu computador e é sobre um ídolo que ele estava esperando. É a segunda temporada do Idol Producer Hantovardes, o sonho que ele estava esperando. Ele tem mantido registros da data em que a versão coreana do programa será transmitida e não consegue acreditar que esqueceu que era esse dia. Esquecer esse tipo de programa definitivamente deve ser algo fora do comum. Ele se pergunta se alguém teria que atacá-lo mentalmente para que ele se esquecesse. Ele conclui que esse deve ser o seu destino como ser convocado de nível lendário. Ele começa a assistir ao seu show e fica impressionado com as grandes produções. Ele sente que o programa significa muito para ele. Enquanto assiste, ele vê uma entrevista com Soa. O entrevistador a lembra que é a primeira vez que ela volta ao ar depois da notícia traumática de Junho Kaiyang e pergunta como ela está se saindo. Ela diz que a notícia foi um grande trauma para ela. Ela conta que seu nome completo é Ryunji Sou Ryunji na Coreia e que seu nome significa sargento. Então, as crianças zombam dela perguntando se ela tem uma irmã mais velha chamada de Ryunga, que significa coronel, ou Jeon Ryunga, que significa tenente. O entrevistador pergunta o que ela disse às meninas, e ela conta que costumava dizer a elas que seu sobrenome é só, então ela diz que seus irmãos não podem ter um sobrenome diferente do dela. Em vez de desistir, as crianças dizem que ela deve ser meia-irmã de suas irmãs.
Então, quando ela quis estrear como ídolo, decidiu estrear com o nome Soa. O entrevistador acha que é por isso que ela ficou extremamente chateada com o fato de outro jogo de palavras ter sido feito com seu nome. Ela explica que, por esse motivo, pensou em interromper sua atividade em grupo até se formar no ensino médio, e agora está com medo de usar o nome Soa novamente porque não quer que o mesmo jogo de palavras ocorra outra vez. A conversa deixa Jin Kyun irritado, por isso ele desliga o computador e fica com raiva dela, lembrando-se das vezes em que o fazia. Ele se irrita com ela, lembrando-se das vezes em que ele ia aos eventos de autógrafos dos fãs e aos eventos promocionais e ela sempre apertava a mão dele, conversava com ele e até o agradecia por ter vindo. Ele supõe que eles já são muito próximos e que ela deveria saber que ele não poderia ter a intenção de fazê-la se sentir assim. Ele acredita que ela deveria ter, pelo menos, explicado aos entrevistadores que foi um erro honesto e que ele não quis dizer isso. Ele se pergunta por que ela o empurrou para baixo do ônibus dessa forma e esqueceu que ele foi um bom fã durante anos. Ao refletir bem sobre a situação, ele percebe que Sorrel está apenas tentando se fazer de vítima para ganhar mais simpatia e apoio dos simpatizantes. Ele acha que, depois do incidente, ela se tornou mais popular e ganhou mais apoiadores, enquanto ele ganhou odiadores e as pessoas continuaram postando comentários prejudiciais sobre ele. Ele acha que é a parte bonita e doce dela que sempre é mostrada nas transmissões ao vivo, e ninguém pode saber o quanto ela é horrível por dentro. Ele achava que todos os ídolos eram como ela e que eram doces. Ele recebe uma notificação em seu computador de que sua segunda ídola favorita, Emily, quer realmente fazer seus fãs mais felizes, e Emily sente que ela não está em um bom lugar. Ele grita e diz que isso não é verdade e que não acha que Emily seja imperfeita. Ele vai até seu computador e vê Emily chorando. Ele acha que Emily está chorando porque também está triste. Ele conta que, na primeira temporada dessa produção, Emily quebrou suas suposições ruins sobre ídolos femininos, e na segunda temporada, logo no primeiro episódio, ela conseguiu conquistar seu coração novamente. Ele sente que não fez nada por ela e precisa dar um passo à frente. Ele carrega seu ídolo 2D, Rhea. Ele pede desculpas a Rhea, dizendo-lhe que ela lutou contra a discriminação por ser meio humana no Crystal Kingdom. Ela agora se tornou uma linda garota, mas ele precisa deixá-la e se concentrar em sua próxima favorita, Emily. A partir desse dia, sua preferência final será por Emily e não mais por Rhea. Ele procura estatuetas de Emily na internet e gosta da aparência delas. Como tem o cartão de crédito da mãe, ele decide comprar todas. Ao verificar as taxas, ele vê que a maioria dos itens estava perdendo nas vendas. Ele se pergunta se Emily realmente tem apoiadores sinceros, como se eles gostassem mesmo dela. Não é possível que suas estatuetas estejam perdendo vendas. Em vez disso, seus apoiadores estão comprando a edição de biquíni em vez da edição original. E fica irritado com o fato de estarem interessados apenas em seu corpo e na exposição de sua pele. Ele desce a página e lê os comentários sobre a aparência de suas fotos de biquíni. Ele fica irritado e os chama de pervertidos. Ele decide que eles não têm nenhum amor puro por Amiri e não são fãs dela. Ele até vê um deles dizendo que gostaria de lamber Amiri uma vez por dia. Depois de todas as suas reclamações sobre apoio, ele acaba comprando também a estatueta de biquíni. No entanto, ele afirma que não é porque quer lambê-la, mas porque as fotos de biquíni são mais baratas do que a edição original. No trabalho, sua mãe recebe uma notificação do cartão de crédito informando que um produto foi comprado em seu cartão de crédito. Ela fica chocada com o fato de Jin Kyun ter comprado algo e se pergunta se algo aconteceu ou se seu querido filho está decidindo fugir de casa. Ele continua assistindo à produção e também descansa. Por fim, ele termina de assistir novamente à primeira temporada e comenta que o programa é realmente uma obra-prima. Ele pensa na inteligência artificial, pergunta-se se ela está bem e tenta entender por que a inteligência artificial não o está convocando novamente. Ele acha que o motivo pelo qual ela não precisa dele é que está tudo bem com ela no momento. Ele recebe uma notificação de que o pedido que fez chegou, não sabe o que fazer e não sabe se deve abrir a porta para atender. Ele não sabe o que fazer e não sabe se deve abrir a porta para atender ao entregador ou se deve permitir que o entregador coloque o pacote no escritório de segurança, já que a maioria das casas coreanas tem escritórios de segurança em seus apartamentos, onde os pacotes e as correspondências são mantidos se a porta não for aberta. Em vez de se esconder como um covarde novamente, ele acha que pode vencer sua ansiedade social. Ele tenta se encorajar,
dizendo que pode fazer isso. Ele afirma que é a mesma pessoa que derrotou monstros gigantes, portanto, ele pode fazer isso. Ele diz ao entregador para deixar o pacote em frente à porta, e o homem diz que ouviu. Essa é uma das primeiras vezes que ele fala com outros humanos desde que todo o acidente aconteceu, e ele fica feliz por ter conseguido fazer isso. No entanto, ele tem outro problema. Ele precisa garantir que o entregador saia de seu quarto e chegue ao elevador antes de abrir a porta para pegar o produto. Agora, ele precisa calcular o número de vezes que o entregador levará para chegar ao elevador. Ele supõe que 30 segundos serão suficientes, mas depois de 30 segundos, ele ainda acha que deve acrescentar mais 10 segundos. Por fim, após 40 segundos, ele tenta abrir a porta e pegar o pacote. Ele planeja abrir a porta e correr para dentro imediatamente após pegar o pacote. Isso parece ser uma tarefa real, ele sente que foi aprisionado e, por fim, consegue passar pela porta. Ao abrir a porta, ele vê uma senhora na porta oposta, mas rapidamente pega o pacote e volta para dentro da casa. Ele corre para sua cama e cobre a cabeça. Mas ele está feliz por ter conseguido e por ter recebido seu pacote. Por outro lado, inteligência artificial viaja com Benny para descobrir onde está sua dama, a Lyra. Quando finalmente chegam ao local, ela comenta que, embora tenham conseguido, demoraram demais, pois a viagem não deveria levar 3 dias. Os dois estão cansados enquanto olham para ela, lutando para dar a resposta perfeita para ela. Inteligência artificial explica o motivo do atraso e diz que Benny é péssimo em dar instruções e orientações, e que ela não conhece a casa. Quando a Lyra ouve que foi Benny quem os conduziu, ela imagina que inteligência artificial nunca esteve na casa de seu tio antes, vê Benny ofegante e pergunta onde ele esteve. Ela diz que estava procurando por ele e que queria lhe dar ordens, mas não conseguiu encontrá-lo, então ele a lembra de que foi ela quem o castigou quando os mortos chegaram. Ele lhe diz que foi ele quem a mandou se curvar e ela vai embora. Acontece que ela até se esqueceu de que o castigou em primeiro lugar. Quando ela se lembra da punição, pergunta a ele quem teve a audácia de se levantar. Ele imediatamente se inclina para trás de acordo com a ordem dela. Oleara liga para a inteligência artificial e tenta levá-la para dentro da casa. Ela diz à inteligência artificial que quer que ela conheça seu tio, mas a inteligência artificial se recusa. Ela acha que não merece conhecer um nobre e lhe diz que uma plebeia como ela não pode conhecer um nobre assim. Oleara lhe diz que isso não é tão importante e que ela está apenas apresentando inteligência artificial como uma aprendiz de invocadora que estudou com ela e lhe diz que acha que seu tio também gostaria de conhecer inteligência artificial. Relutantemente, Ai decide segui-la. Eles entram no castelo e ela fica impressionada com o tamanho do castelo. Por fim, ela encontra o tio de Alera e se curva diante dele. Ela se apresenta com seu nome verdadeiro, Mainahazi, e o duque fica feliz em conhecê-la. Ele diz que ouviu relatos de que ela fazia parte das pessoas que ajudaram Alera a lutar contra os monstros e preservaram sua vida. Antes que Ai possa rejeitar ou aceitar o elogio, Alera se intromete. Ela diz ao tio que foi ela mesma quem lutou e derrotou os monstros, e que Ai simplesmente fugiu durante a luta. O Duque pede a Sai que confirme o que a Lyra disse em seus comentários, e que os monstros tornaram o mundo difícil de se viver e que, se ela sentir que não tem outro lugar seguro para ir, está livre para ficar com eles e trabalhar com eles. Ela está feliz com essa oferta, então se curva diante dele e o agradece. Ele ordena que, já que ela aceitou a oferta, vista suas roupas novas e aprenda seu dever assim que desfizer as malas. Ela vai para o banheiro e toma seu banho. Após o banho, ela vê roupas novas em sua banheira. Ela fica chocada com a oferta do conde. Ela se pergunta como ele ainda pode se oferecer para hospedá-la, alimentá-la e até mesmo lhe dar roupas novas, apesar do ataque, e conclui que ele é de fato uma ótima pessoa. Ela veste as roupas e sai de casa, mas ainda sente que é ruim usá-las. Enquanto ela se pergunta se é moralmente certo ou errado usar essas roupas, a empregada-chefe a chama. Ela pergunta se a inteligência artificial já terminou de desfazer as malas, e quando a inteligência artificial responde afirmativamente, ela pede que a inteligência artificial a siga. Quando a inteligência artificial vê o trabalho maluco que ela tem de fazer, ela acha que sua conclusão de que o conde é bom demais, na verdade, uma conclusão rápida.
Ela se pergunta se eles a estão obrigando a fazer trabalhos manuais pesados em troca da comida e das roupas que lhe deram, mas acha que deveria ter previsto que seria isso que fariam com ela. Por fim, ela olha para cima e vê várias outras empregadas, e todas elas estão vestindo as mesmas roupas que ela. Ela se pergunta o que é essa visão estranha e fala com uma das empregadas sobre isso. A jovem lhe diz que o motivo pelo qual todos usam essas roupas é que o conde é obcecado e acha que fazer com que todos usem as mesmas roupas deixará tudo mais organizado. No quarto de Jinkyo, ele olha para sua nova estatueta. É a versão noturna da noite de verão na praia da produtora de ídolos Emily. Aí acaba descobrindo o motivo da roupa. Ela achava que eles tinham compaixão por elas e lhes deram a roupa quando ela usou pela primeira vez, mas depois da revelação da segunda empregada, ela percebe que elas estão vestindo uma roupa de empregada. Ela se dá conta de que, sem mais nem menos, se tornou uma empregada. Eu me pergunto o que ela pensou que eles queriam dizer quando lhe fizeram a oferta. Ela se lembra das palavras de seus falecidos pais sobre os nobres. Eles sempre lhe diziam para ter cuidado com os nobres, porque tudo o que os nobres fazem é encontrar maneiras de explorar as pessoas. De acordo com sua falecida mãe, a única maneira de evitar a exploração de um nobre é se tornar uma grande invocadora, pois todos os plebeus se tornam servos em um piscar de olhos, mesmo antes de pensarem muito nisso. Ela percebe que falhou com seus pais, e são as palavras deles que acabam se tornando realidade. Ela se abaixa e grita um pedido de desculpas para seus pais. Ela lhes diz que agora é tarde demais para ela. Ao ver a figura de Emily, Jin-kyun fica animado. Ele comenta que ela é muito bonita e que, se ele fosse tão rico quanto gostaria de ser, compraria todas as coleções dela e projetaria seu quarto com a figura de Emily. Ele compraria todas as coleções dela e decoraria seu quarto com suas figuras, mas como é um youtuber desempregado, isso é o melhor que ele pode fazer. No entanto, ele não se saiu mal, pois comprou tudo o que precisava para satisfazer sua nova obsessão por Emily. Por outro lado, seus pais comem em silêncio na sala de jantar, e sua mãe acha que é uma ótima notícia o fato de Jinkyo conseguir fazer a entrega sozinho, então ela decide compartilhar a notícia com seu pai. Seu pai não fica impressionado, ele não vê nada demais em simplesmente pegar uma entrega e diz que tipo de pessoa não consegue pegar uma entrega. Ele afirma que os únicos seres que têm dificuldade em pegar entregas são os gatos e os cachorros. Como Jinkyo é humano, não há nada demais nisso. Sua esposa fica tão irritada com a reação dele à dor do filho que não lhe dá nenhuma resposta. E ela vai para a cozinha limpar os pratos, enquanto ele se entrega ao cigarro, como de costume, e pressiona o computador. No outro mundo, inteligência artificial, que agora está se acostumando ao seu novo mundo de escrava, caminha com a criada-chefe. Ela lhe conta que fez sua última tarefa com tanta perfeição e rapidez que o conde viu o quanto ela se dedicou e decidiu recompensá-la com outra tarefa. A criada-chefe a leva para uma fazenda aberta. Ela explica à inteligência artificial que, como ela sabe, muitas pessoas perderam a vida durante a guerra e que eles perderam vários empregados, portanto, precisam de ajuda para ajudar o conde. O mais importante é que eles precisam de agricultores para trabalhar na fazenda. Ela diz à inteligência artificial que o conde decidiu emprestar a ela o terreno vazio como um presente, e ela pode decidir pagar suas dívidas com o conde cultivando a terra e colhendo seus produtos. Dívida. Inteligência artificial se pergunta se ela realmente ouviu a criada-chefe mencionar dívidas. Ela não se lembra de nenhum momento em que tenha pedido algo emprestado ao conde, então como é possível que ela tenha uma dívida sem saber? A criada-chefe lhe conta a comida que ela comeu, as roupas que recebeu do conde, até a cama em que está dormindo, e a água que eles prepararam para seu banho, a água que ela usa para assistir, suas roupas e as taxas que eles pagam aos guardas para protegê-los, essas são as dívidas. Ela está devendo ao conde. Como um favor especial, o conde não acrescentaria o aluguel do terreno. A camareira-chefe conclui e diz a ela que espera que a inteligência artificial possa retribuir ao conde todos os favores que ele fez a ela, cultivando ativamente a terra. Ela então deixa a inteligência artificial. Inteligência artificial fica chocada até a medula óssea, pois não poderia esperar que tivesse algumas dívidas não planejadas, e observa a empregada-chefe deixá-la. Ela sabe que não tem outra escolha a não ser cultivar o terreno, como lhe foi ordenado, e começa a trabalhar imediatamente. Ela continua trabalhando e trabalhando até quase a noite e, nesse momento, percebe que todo o seu trabalho árduo não está aparecendo naquele terreno. Nem parece que ela fez alguma coisa e ela fica frustrada.
Ela sente que precisa de ajuda e não há outra pessoa que ela possa chamar para ajudá-la a não ser Jin-kyo. Ela chama o nome dele e tenta invocá-lo novamente. Enquanto isso, em casa, Jin-kyo ouve outro barulho na porta e supõe que tenha outra entrega. Seus pais não estão por perto e ele não está esperando nenhum parto. Ele se pergunta se sua mãe ou seu pai fizeram algum parto e pensa no que fazer. Normalmente, ele simplesmente ignoraria esse tipo de parto e permaneceria em sua cama, mas não quer mais ser um covarde. Ele sente que pode fazer isso e acha que cometeu um erro de cálculo na última vez em que fez o parto, o que quase permitiu que o vizinho o visse. Ele conclui que, desde que tenha cuidado com essa entrega, não há como ver ninguém. Ele acha que já fez isso antes e não há motivo para não fazer novamente. Ele se dirige ao entregador dizendo-lhe para deixar o pacote na porta, embora tenha se enganado no início e dito no chão. O entregador responde a ele e deixa a entrega. Ele supõe que é uma coisa fácil e que, depois de fazer isso, nada acontecerá com ele. A próxima grande tarefa para ele é pegar a entrega do lado de fora da porta. Ele abre a porta e, ao sair, seu vizinho entra no corredor. Ele imediatamente desliga a porta e volta para sua casa, ofegante. Ele sente que quase foi pego, e essa foi uma tentativa muito próxima. Olhando pelo buraco da porta de sua casa, ele vê que sua vizinha e o homem dela estão saindo. Ele planeja que, se eles saírem como planejado, será mais fácil para ele sair de casa e pegar a entrega. No entanto, a moça para quando o homem pergunta por que ela parou de repente. Ela aponta para o pacote na porta de Jin-kyun e diz a ele que receberam outra entrega. Ela diz que isso a faz lembrar do incidente que presenciou no dia anterior. Ela explica que presenciou um incidente estranho e ouviu um barulho alto dentro da casa. Ela conta que ouviu Jin-kyun dizer que havia uma barreira, e ele diz que a barreira foi quebrada. O homem dela não consegue acreditar em tudo o que ela está dizendo. Ela explica que, depois que Jin-kyun diz que a barreira foi quebrada, ele pula da porta. Ela tenta descrever Jin-kyun pelo seu cabelo comprido e pelas roupas que ele usou no dia anterior. Ela diz que presumiu que ele era um fantasma porque parecia um fantasma e tudo nele era muito assustador. Ela conclui que ele pode ser um desses hikikomori e que não deseja encontrá-lo novamente. Eles acabam saindo do corredor, mas as palavras que a jovem disse não saem da mente de Jin-kyun. Para alguém como ele, que foi vítima de bullying verbal, ele se lembra das palavras estúpidas que lhe foram ditas. A pessoa que o chamou de lixo e a pessoa que diz que ele deseja morrer, perseguidor, pedófilo, estuprador e todas as outras palavras que o chamaram online e offline. Essas palavras ecoam em seu cérebro enquanto ele sente seu cérebro explodir e se pergunta se é assim que ele vai morrer. De repente, ele desmaia. Seu pai volta do trabalho e o encontra perto da porta. Depois de cuidar bem dela, ele sai do quarto e encontra sua esposa, que o recebe, e ele lhe diz que encontrou Jin-kyun desmaiado perto da porta. Ele diz que quer levar Jin-kyun para o hospital, mas o garoto não quer nem sair. Vai até a porta novamente para forçá-lo a sair. Ele continua batendo na porta para trazer o menino para fora, então sua esposa lhe diz que ele deve parar de oprimir Jin-kyun e que deve permitir que Jin-kyun se recupere em seu próprio ritmo. O marido diz a ela que encomendou o pacote porque precisava dele, e não porque queria confirmar se Jin-kyun receberia a entrega. Ele pergunta a ela se não pode mais pedir um pacote em sua casa novamente, deixa-a em casa e sai. Jin-kyun permanece em sua cama, pensando nas palavras que ouviu naquele dia. Na outra vida, inteligência artificial e as outras criadas são convocadas para uma reunião pela criada-chefe. O conde aparece e olha para todas elas em seus trajes pretos de criadas e diz que sabe que dar a elas esses trajes foi uma ótima ideia. Ele pergunta à inteligência artificial se foi realmente uma boa ideia e, quando a vê, fica surpreso. Ele diz que ela fica bem com o traje preto e branco, e que é uma combinação perfeita. Após a reunião, a empregada-chefe diz a eles que aqueles que receberam uma tarefa especial do conde devem continuar suas boas obras, pois eles realmente querem bons resultados com essas tarefas. Ela as despacha e a inteligência artificial vai embora. Inteligência artificial se esforça no caminho, pensando em sua nova realidade, uma vida de faxineira servil. Durante o dia, ela trabalhava na fazenda e, à noite, fazia as tarefas da casa. Ela vê outros empregados na casa, os jovens que trabalham como guardas e fazendeiros. Para eles, cultivam a terra perto da vila e também a defendem dos monstros. Há também outros empregados que trabalham como cozinheiros, caçadores e até mesmo guerreiros.
Todos naquela casa têm deveres divididos, e todos fornecem ao conde os frutos de seu trabalho árduo. No entanto, ela acha que tudo isso é injusto. Ela se pergunta como está lentamente ficando satisfeita com sua vida de serva, mas diz que não é como se ela pudesse simplesmente sair por aí sozinha. Portanto, sem dúvida, ela está lentamente se tornando uma escrava. Ele se lembra de que eles receberam outra tarefa durante a reunião. Ela rapidamente pega o envelope que pegou durante a reunião para ver qual é a sua tarefa. Na carta, ela lê que atualmente há pessoas que trabalham no local onde os demônios aparecem com frequência. Portanto, ela deve ter em mente sua segurança ao combater as ameaças e garantir que ninguém seja ferido. Ela grita e continua sua jornada para chegar à sua terra, mas vê 3 criaturas à sua frente. São pássaros que desceram em seu precioso campo e comeram a produção do campo. Ela grita, pois seu precioso campo foi destruído, e ela se pergunta o que há de errado com ela. Ela continua contraindo dívidas e elas aumentam a cada dia, de modo que ela não pode perder sua fonte de renda. Nesse ponto, ela sente que precisa convocar uma criatura para ajudá-la com seus problemas. Ela não quer depender muito de Jin Kyun, então espera poder invocar um pequeno ser para ajudá-la em vez de Jin Kyun. Ela começa a invocar, mas, como aprendiz de invocadora que é, não consegue controlá-la. Ela fica desanimada quando invoca uma criatura muito inútil. Ela decide que terá de lutar contra o pássaro sozinha. Ela pega um buraco e o acerta neles. Os pássaros correm e ela lhes diz que essa é a recompensa deles por terem destruído sua montanha. Quando vê o impacto que a enxada causa neles, ela comenta que a enxada é ainda mais forte do que o ser estúpido que ela convocou e que deveria ter vindo ao mundo como fazendeira em vez de convocadora. Jake finalmente chega depois de uma longa viagem para encontrar o Duque. Ele se encontra com o conde e informa que ele está de volta. Quando perguntam sobre o Duque, ele diz que o Duque está bem e que, no momento, está planejando contramedidas contra a ameaça dos demônios com Sua Majestade. Quando o conde lhe pergunta se o reino agora entende como os demônios começaram, ele diz ao conde que esse é o motivo exato de sua visita. Ele conta que foi enviado por Sua Majestade, então todos se sentam à mesa para ouvir as palavras que Sua Majestade tem para eles. Jake traz consigo um jovem mago, e o mago se apresenta como Ronion, um mago da região norte. Elira não sabe que os magos ainda existem em seu mundo. Ela fica chocada com a constatação e pergunta a ele se eles são reais. Ronin explica a ela que havia muitos demônios no passado, mas recentemente a maioria das pessoas aprendeu a invocar espíritos. O conde também comenta, mas ele acha que eles têm outro assunto urgente para tratar com ela. Ele se lembra que Ronin lhes disse que ele é do continente Kalaita. Ele se lembra que esse é o continente do qual o demônio veio à frente, e Ronin responde afirmativamente. Ele diz ao Arl que o portal entre o mundo dos demônios e o mundo deles está no continente Kaliton. No entanto, como todos na cidade sabem, eles selaram o portal para impedir que os demônios entrem em seu mundo. O continente deles enviou muitos soldados e guerreiros para esse fim e, durante séculos, esses homens lutaram contra os poucos demônios que atravessaram e entraram no mundo. Infelizmente, recentemente, o número de demônios que invadem o mundo todos os dias aumentou e, no final, o norte de Kaliton foi destruído pelos demônios. Os demônios que passaram pelo portal estão agora atacando a parte sul do continente. Isso parece um choque, especialmente porque afetará outras regiões também. O conde lhe pergunta sobre o reino mais próximo ao norte, Arius, e Ronion responde que sim. Os demônios não teriam sido capazes de atacar Golha sem passar por Arius, então com base em que? Ele pode ver em seu mapa que Arius já é um campo de batalha entre demônios e humanos. Jake diz a eles que Sua Majestade enviou alguns homens para Arius como uma expedição, e Ronion diz que o conde mencionou que tinha alguém que poderia recomendar para ajudar na batalha. Ele foi o conde para confirmar se ele realmente estava falando sério quando disse que o maior invocador estava naquela montanha com eles. Uma das criadas de lá se recusa a aceitar que Elira não é a melhor invocadora. Ela diz a Ronion para mostrar algum respeito. Ela diz a Ronion que Elira é a melhor invocadora que existe e que ela não tem a audácia de ficar onde Elira está. Elira diz a Ronion que estudou em uma escola que treina invocadores, portanto, ela examinará os registros e descobrirá quem é o melhor invocador que eles descobriram. Ronion fica feliz por Elira estar ajudando e a agradece. Enquanto isso, no campo, inteligência artificial está frustrada, pois está trabalhando há horas e seu trabalho não está aparecendo.
Ela reclama que o campo é muito grande e é grande demais para ela. De repente, ela vê um vislumbre positivo de esperança. A semente que lhe disseram que não germinaria antes de 5 dias está germinando, e ela fica muito animada com isso. Ela começa a chorar de alegria, perguntando-se por que é tão boa na agricultura e não em outras coisas na vida. No entanto, acontece que os pássaros também estão interessados nas recompensas de sua fazenda, pois voltam para comer sua única semente. Ela os percebe antes que entrem em ação e lhes diz que já está irritada. Ela segura sua enxada e os enfrenta, dizendo que lhes dará uma lição que eles não esquecerão, e que nunca mais tocarão em sua preciosa fazenda. Na verdade, eles nunca mais pisarão em nenhum lugar próximo ao seu campo. De repente, ela vê que os pássaros não são apenas os pequenos pássaros que ela já tinha visto antes. Eles trouxeram um pássaro maior, mas ela ainda tem certeza de que pode derrotá-los. E ela diz que eles trouxeram sua mãe. O velho pássaro grita e isso a assusta. No mundo moderno, Jin Kai-yang permanece em sua cama, desinteressado em tudo o que está acontecendo ao seu redor. De repente, ele vê o Aether que a inteligência artificial lhe deu se manifestar com uma luz brilhante. Ele dá um pulo ao ver o Aether brilhando e lhe diz que lá fora é perigoso e que qualquer coisa pode matá-lo. Ele imediatamente entra em ação. Ele está esperando o chamado de Aya há algum tempo, mas não precisa pensar muito para atender ao chamado dela. Enquanto pula, ele diz que quando o Deus da Morte chegar, ele o olhará nos olhos e dirá: "Morte, hoje não." O céu se abre no campo, e a inteligência artificial vê que ele está chegando. Ela não quer pedir a ajuda dele, então fica com raiva por não tê-lo convocado. Ele salta e faz algumas caminhadas embaraçosas para desonrá-la. Ela dá as costas para ele, dizendo-lhe para não fazer coisas embaraçosas e dizendo que nunca ficou tão envergonhada na frente de um demônio. Jin Kai-yang chega animado e anuncia sua chegada. Ele olha para os monstros e diz que eles morrerão por suas mãos naquele dia. Ele tenta conversar com a inteligência artificial, mas ele vê que ela está se voltando contra ele e está cobrindo o rosto. Ele pergunta o que há de errado com ela. Ele supõe que os monstros a atacaram e fica furioso com os monstros, dizendo que os punirá por fazerem isso com sua invocadora. Ele chama o Deus das Chamas e o Deus da Destruição juntos e usa os dois deuses para mostrar as chamas aos monstros. Ele segura um isqueiro e o aponta para eles, afirmando que os destruirá. Ele usa o isqueiro para emitir luz e um grande clarão se espalha por toda parte. Ele a chama de sua habilidade suprema ao ver o poder da luz. É o isqueiro de seu pai, e quando ele percebe que tudo o que traz para esse mundo se torna uma arma, ele não pode deixar de trazer um produto que sabe que realmente usará como arma, em comparação com a última vez em que trouxe um rato. Os lampejos do fogo e a explosão final se espalharam por toda parte. Ele assou totalmente o frango, tanto que ele não ficou comestível. Ele comenta que prefere frango frito de qualquer forma, então não há motivo para se incomodar com a falta de comestível. No entanto, ele sente que sempre que está nesta cidade, ele se sente à vontade. Embora este mundo seja muito mais perigoso do que o seu mundo atual, ele ainda se sente mais confortável nesse mundo perigoso. Eu não o culpo. A vida que ele vive em seu mundo real não é a que qualquer pessoa deveria ter que viver. Inteligência artificial observa como ele destruiu a galinha com um só golpe, desta vez, não apenas a galinha, mas todo o campo dela, que ela arou e plantou. Ele grita, mas não entende o motivo pelo qual ela está gritando tanto. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal e deixe o like para os próximos.